Olá, minha gente da TV Nova Nordeste. Estamos começando o nosso programa O Assunto é Saúde. Programa que tem feito aí, tem ajudado, né, muitas pessoas, e tem feito um trabalho de utilidade pública, né? Porque os assuntos que nós trazemos aqui, as pessoas que nós colocamos aqui, são realmente assuntos importantíssimos e eles combinam com o objetivo da Unilife, né? Que é ajudar na própria saúde de cada um de nós. Tem coisa mais gostosa do que a gente tratar da nossa própria saúde e tratar com qualidade, como a gente gosta de tratar com a Unilife? Pois é assim que o programa O Assunto é Saúde quer sempre permanecer. Ele pertence à Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. A Unilife que quer cuidar daquilo que nós temos de mais precioso, a nossa saúde, a sua saúde. Procure a Unilife. Se você ainda não tem plano de saúde, Unilife Saúde. E com certeza você vai ter um tratamento de primeira, porque os melhores hospitais, as melhores clínicas, laboratórios, né, profissionais de capacidade, porque a Unilife preza pela própria qualidade. Unilife Saúde. Eu aproveito para mandar um abraço para os meus amigos da Estampa Propaganda, né, que assistem ao nosso programa, são parceiros nossos, a Cria de Publicidade e também o Instituto de Olhos Clovis Paes. Mando um abraço para todas essas pessoas, a rapaziada que está sempre conosco. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. O assunto é saúde, sempre trazendo um tema, né, para que a gente possa conhecer mais, descobrir mais e até se informar com relação àquilo que a gente precisa tomar conhecimento. Por exemplo, você já teve depressão? A depressão, você sabe o que é que passa uma pessoa que tem depressão? Por exemplo, a situação que ela se encontra? Como ajudar quem está de fora? E a depressão tem cura? Esse assunto nós vamos tratar hoje. E trouxe uma pessoa, amigo, né, de todos nós, né, somente a pessoa que milita no campo do futebol, mas também é professor, é psicólogo, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Silvio Ferreira. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua vinda. É um prazer enorme lhe receber no nosso programa. É uma alegria, viu, doutor Silvio? Prazer é meu, uma satisfação enorme poder falar com você e com os telespectadores da TV Nova. Doutor Silvio, depressão tem cura? Tem sim, não é nada do outro mundo. É algo que pode ser bem acompanhado, bem trabalhado e pode ser um problema solucionado na vida das pessoas. Para algumas, talvez não solucionado de uma maneira permanente, pelo menos atenuado de forma considerável, fazendo com que as pessoas tenham uma qualidade de vida que elas possivelmente nunca tiveram acometidas de depressão. Então é só questão de a pessoa ter a disposição, a vontade de ser bem acompanhada por um profissional da área de saúde mental. Pode ser um médico, um psicanalista ou um psicólogo, né? No caso um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. Quer dizer, surgiu o sintoma, o aparecimento de depressão, a pessoa deve imediatamente procurar um profissional técnico, né? Exato. Em geral as pessoas procuram, não é um tipo de coisa que as pessoas fiquem postergando, né? Deixando para amanhã e adiando, como se diz em linguagem popular, empurrando com a barriga não, porque é um desconforto tão grande e é um transtorno tão grande que traz da vida da pessoa que a tendência, de uma maneira geral, é as pessoas procurarem assim que surgem os primeiros sintomas. Sim, ajuda, né? Ajuda profissional. Sem ajuda profissional é extremamente difícil uma pessoa sair de um quadro depressivo por si só. Para não dizer impossível, é muito, mas muito difícil mesmo. A depressão, ela é uma doença, doutor Silvio? Bem, a depressão é um problema de organização psíquica, né? Se quiser uma linguagem mais fácil, mas acessível, uma organização da personalidade. Então a criança, quando chega ao mundo, ela tem um marco zero da sua existência firmada na sociedade. A mãe deu à luz, é o marco zero da nossa existência ali. Aí começamos um processo de desenvolvimento psicossocial. E na dimensão, naquilo que diz respeito ao desenvolvimento psicossocial, a criança vai passando por várias etapas evolutivas. Essas etapas são etapas que implicam no processo de crescimento, onde ela tem um percurso a fazer, mas pode ser, e em geral acontece, variando de intensidade e de pessoa para pessoa, que nesse percurso, digamos que ela encontra obstáculos. Então pode existir um obstáculo com um dia de nascido, com 3 dias, com 1 mês, com 3 meses, com 1 ano, com 3 anos, com 5 anos. Então, de acordo com a precocidade dos obstáculos, quanto mais cedo eles surgem, mais
difícil se torna um problema e complicado na vida dessa criança, futuro adulto. Entendeu? É o primeiro impacto, né? O primeiro impacto sempre exato. Ele causa uma Sim, situação... porque uma criança é muito frágil, ela não tem uma organização ainda emocional para suportar os impactos do mundo. O mundo é muito impactante, né? Às vezes as pessoas interagem com a criança, interagem sobretudo verbalmente, mas às vezes mais do que verbalmente, até de maneira física, e física eu estou dizendo assim, com certo sentido de maus tratos, e ou as palavras que têm o efeito e a força de, às vezes, muitas vezes maior do que um tapa, ou então uma pancada, uma palmada, uma surra, e outros acontecimentos também, que às vezes de caráter até bem mais suaves, vão assinalando um certo mecanismo das pessoas tentarem se subtrair do mundo. Então a vida foi feita para ser vivida de maneira plena, de maneira expansiva. As pessoas não podem viver a vida a não ser naquilo que a vida oferece como possibilidade plena da vida ser vivida. Mas, em função desses percursos mal percorridos na vida de uma criança, ela pode impactar-se mais do que deveria ou suportaria impactar-se. Se você quer um exemplo, você tem, por exemplo, uma jangada. Uma jangada você pode ir para um alto mar, se o mar estiver em calmaria. Mas se o mar estiver bravio, uma jangada corre muito mais risco do que uma embarcação com maior calibre para poder suportar as ondas do mar. Então, exato, uma criança é como se fosse uma jangada, algo da ordem de uma fragilidade, que se a vida para ela vai se apresentar com a calmaria que se espera, ela vai acionando o seu processo de desenvolvimento naturalmente, sem maiores atrapalhos. Na mesma velocidade. Sim, mas se acontecer dela ser, para a criança, impactada por algo muito maior do que ela era capaz de suportar, ou foi capaz de suportar naquele momento, esse impacto poderá causar para usar uma expressão náutica, uma avaria muito grande, não no casco, não é, mas como no casco do navio, mas na personalidade tomada como casco da criança, né? Essa personalidade, ela pode ser atingida de uma forma que ela fique avariada, comprometida. E um desses comprometimentos futuros pode redundar num quadro de depressão. Então seria uma das causas, acredito, da própria depressão do indivíduo, né? Até a própria má formação de quando criança. Má formação, como assim? Como você está falando, por exemplo, um maltrato. Assim, pode ser qualquer coisa que impeça a criança de nela fluir o seu potencial de viver em plenitude, como é natural que esse potencial flua na vida de qualquer criança, né? É comum que assim seja, mas também é comum que haja impactos, que nesse percurso a criança encontre obstáculos, entende? É como no mundo mesmo da natureza, que às vezes a gente vê um animal recém-nascido, mal consegue se manter de pé, mas já tem um lobo, um leão à espreita, querendo atacá-lo. O bichinho nem consegue ainda manter-se inteiramente de pé. Logo, aquele animal recém-nascido, ele é uma presa fácil para um leão. Ele não suporta ainda manter-se de pé, não suporta ainda seu próprio peso. Imagina correr, não é? Correndo poderia até ser que ele se encontrasse uma maneira de escapar de um ataque de um leão. A criança também, ela não tem como correr, não tem como fazer, não tem como se defender. Absolutamente indefesa. Indefesa e dependente dos cuidados desse outro, que pode ser para ela uma ameaça real ou uma ameaça imaginária. Quando deveria ser talvez até o condutor, né, o guia, né? Sim, mas muitos pais, às vezes, eu não estou falando nem da dimensão de que os pais têm consciência daquilo que fazem. Muitas vezes escapa a eles o sentido da consciência do que eles são capazes de levar como distúrbio no percurso de desenvolvimento dessa criança. Eles nem sabem eles próprios, muitas vezes. O professor Silvio Ferreira, por exemplo, a questão da própria maus trato, a própria família mesmo, é um dos principais causadores da depressão? Não, veja, hoje a depressão é uma palavra muito em voga. Se chega a dizer que é a doença do século XXI e do terceiro milênio. As estatísticas são assombrosas e apavorantes no que dizem respeito à depressão no terceiro milênio.
no mundo inteiro, não é questão só do Brasil. Agora, há depressão e depressões. O termo é usado de uma maneira muito vaga, de uma maneira muito genérica e abrange, às vezes, casos que não são casos propriamente de depressão. Porque alguém acordar de manhã cedo de bom humor e disposto e alegre e saltitante e feliz, não significa que ao longo do dia ele vai manter o seu humor dessa mesma forma, de maneira linear, regular e linear, inalterado. O humor do amanhecer ao anoitecer seja exatamente o mesmo. Então nós temos flutuações de humor. E é normal, não é nada do outro mundo. Então o humor pode cair muito sem que a pessoa entre num quadro de depressão. Quando é que é um quadro de depressão? Um quadro de depressão é quando esse humor cai de forma significativa e a pessoa não luta para sair dele. A depressão abate a pessoa mais do que as forças dela permitem que ela lute. E ela se sente vencida por algo, por uma força que ela não sabe qual é. E ela é cometida de uma tristeza e outro aspecto extremamente importante, ela passa a desvalorizar a vida. A vida que, em geral, a gente... É para se viver? Sim, que é para se viver e viver com gosto. Viver com o prazer de viver. Viver de maneira intensa, né? Intensa com um grau de intensidade que nos vincula à vida. Na depressão, o primeiro sinal é que a pessoa começa a diminuir a vida, desvalorizar a vida. Então, isso é um dos aspectos relevantes em relação à identificação da depressão. Em relação aos outros quadros, não. Quando a queda de humor, o humor cai, mas o humor, ele volta. O assunto, ele é muito... Você está percebendo que o assunto, ele é muito atrativo, né? Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas nesse estado. Mas a gente vai sair para um rápido intervalo e a gente vai voltar continuando aqui com o professor Silvio Ferreira falando com a gente sobre depressão. É rapidinho, já já a gente volta. Estamos voltando com o nosso assunto é saúde aqui pela nossa querida TV Nova Nordeste e dizendo para você que não esqueça que todo domingo às 9 horas da manhã aqui na TV Nova tem missa, celebração. O arcebispo Dom Fernando Saborido celebra lá na Catedral do Alto da Sé a missa e a TV Nova acompanha todos os domingos às 9 horas da manhã. Quero mandar um abraço pessoal da Jocroz, meus irmãos lá da Jocroz, usina de seguros também. Eles fazem parte desse trabalho magnífico que a Unilife faz com relação à divulgação e distribuição também e vendas, né, do plano de saúde Unilife. Você pode ligar para a Jocroz e também para a usina de seguros. Jocroz, usina de seguros. Esses telefones que estão aparecendo aqui para você ligar e você procurar saber informação a respeito do seu plano de saúde Unilife, que é o plano de saúde da sua vida. Não deixe de ligar. Você que quer saber informação a respeito do plano, como deve ser feito, até que ponto, a idade e tudo que você quer saber, ligue para esses telefones e você vai ter as informações mais detalhadas e precisas com relação ao seu plano de saúde. Nós estamos hoje com a presença do professor Silvio Ferreira, a grata presença aqui, porque a explicação que a gente viu no primeiro bloco é entendível, né? É fácil. O doutor Silvio está falando sobre depressão. Professor Silvio Ferreira, a depressão, qualquer pessoa pode ter depressão? Pode sim. Desde que ela tenha ao longo da sua caminhada, a partir do momento que ela chega ao mundo, algum acontecimento que acione esse independente mecanismo. De personalidade, de caráter. Independente. Sim. Agora, não se pode, eu estava dizendo nesse instante, que não se pode confundir depressão com distimia. Distimia é uma flutuação absolutamente normal do humor. Se uma pessoa perde o emprego, se uma pessoa termina um relacionamento que lhe era querido, a pessoa tem o humor baixo. O humor cai. Mas esse humor cai, ela vai passar um tempo mergulhada numa tristeza, mas sem maiores esforços, por si própria a pessoa tenderá a sair de um quadro de queda de humor, queda do tônus de humor, um quadro de distimia. Mas a depressão, ela entrando, dificilmente ela sai por si só. Professor Silvio Ferreira, pode-se falar que depressão ela é hereditária? Os médicos dizem que sim, né? Eu sou psicólogo, não sou médico. Minha maneira de entendê-la é por um outro caminho, que não é o caminho da medicina. Eu entendo a partir do momento que a criança chega ao mundo,
e a construção que ela faz de si na interação com o mundo, nesse complexo de interrelacionamento entre ela e o mundo, aí forma-se algo que abala a nossa existência, que nós chamamos de depressão. Né? A questão do estresse, a ansiedade, tudo isso leva à depressão, professor Silvio? Aí é uma pergunta muito interessante, porque se o estresse e a ansiedade leva, há quem diga que sim, mas há quem diga que a depressão já é fruto menos do estresse, mais da ansiedade. Porque o estresse é um estímulo e um acontecimento momentâneo. Na medida em que a pessoa, de algum modo, sai da situação de estresse, ela volta automaticamente ao seu tônus de humor normal, né? Mas a ansiedade não. A ansiedade independe de circunstâncias. Ela é um processo psíquico que faz com que, às vezes, a gente, isso que a gente chama de ansiedade, coma a gente por dentro, pela beirada, como uma criança, às vezes, come uma papa. Professor Silvio, o senhor deve ter estatísticas, pelo menos na universidade que o senhor dá aula, qual é a maioria de incidência de depressão? Esse tema ele é muito atrativo. Entre homens e mulheres, quem tem mais depressão? As mulheres ou os homens na sua... Atinge distintamente ambos os sexos, embora haja problemas psicológicos ou psíquicos que são mais comuns aos homens ou mais comuns às mulheres, mas a depressão é distinta. E a faixa etária em que, em geral, ela atinge as pessoas é em torno de 25 a 35 anos. Isso não quer dizer que não atinja antes ou atinja depois, mas, em geral, é nessa faixa etária entre 25 a 35 anos de idade. Aquela questão do depressão pós-parto. Esse é um caso muito perigoso. Esse é um caso de depressão mesmo, não é mudança de flutuação no tônus do humor, não. E é um caso que poderá se tornar um caso de risco para a mãe ou para o bebê. É um caso que requer muito cuidado, um cuidado muito especial por parte da família, muita paciência, muita habilidade para identificar, porque é uma situação de tristeza profunda que acomete a mãe posteriormente ao parto e que pode colocar até, se for um caso grave, colocar a vida da mãe em risco ou do próprio bebê. Também, né? Também. Esse é o caso que se utiliza o remédio? Em geral, quando é um caso de depressão para valer mesmo, não um caso daquilo que a gente entende como a distimia, toda depressão, ela impõe-se que a pessoa seja acompanhada, porque o trabalho psicológico do atendimento no consultório, quer por um psicólogo, quer por um psicanalista, quer mesmo por um psiquiatra, a terapia, ela é muito, como eu diria assim, prolongada, entendeu? É uma coisa que não é um paliativo, uma vez que o indivíduo submete-se a um processo de terapia ou de análise, ao final ele tem um resultado extraordinário. Mas não é uma coisa de passe de mágica, de um dia para outro, que a pessoa chegue mergulhada no estado de depressão e saia logo dela. Então, às vezes, até mesmo para que a pessoa tenha condições, se sinta em condições de ir a um consultório médico, porque ela não se levanta da cama, ela não escova os dentes, ela não penteia o cabelo, ela não toma banho, ela perde o apetite, ela não dorme, sofre de uma insônia crônica, então, progressivamente vai perdendo a disposição, o ânimo, a vontade de viver, ela fica ponderando muitas vezes se vale a pena, etc. Então, é um quadro que requer uma intervenção, na maioria das vezes, médica, para que as pessoas sejam medicadas, até para que elas não paralisem suas vidas. Elas continuem trabalhando, continuem estudando, para que elas tenham força, energia necessária para se levantar da cama, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa e fazer um acompanhamento num consultório de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra, num tratamento terápico mais prolongado. Se não for, a medicação é muito difícil ela encontrar forças nela própria para sair desse quadro por si só. O professor Silvio, qual é o comportamento de um familiar que tem em casa uma pessoa com depressão? Que muitas vezes ninguém sabe o que fazer. Na verdade, eu como psicólogo, professor, eu sei que o senhor esmiuça esse assunto
de uma forma que a gente fica assim, pelo menos querendo entender. Mas em casa, o pai, a mãe, um irmão, um filho, como é que se comporta? Veja, primeiro eu deveria dizer, talvez, como não deve se comportar. Como não deve melhor. Achar, por exemplo, que isso se trata de uma manha, de uma safadeza. Não se comporta. Não deve, não. A pessoa está cometida de um estado de sofrimento muito grande. E ela não está naquele estado porque ela quer, ela não sabe nem o que aconteceu na história da vida dela para ela estar cometida desse quadro de depressão. Então não é manha, não é preguiça, não é safadeza, é um quadro que necessita ser acompanhado e que as pessoas precisam entender que aquela pessoa está num estado de sofrimento. E não é pouco não, é um estado de sofrimento muito grande. Então, ao invés de ou agir, como eu disse, achando que é manha ou que é safadeza ou outras coisas mais, ou então agir dizendo assim, se anime, vamos sair, vamos passear, não adianta. A pessoa, não. A pessoa se sente mais mergulhada na sua solidão e no seu sofrimento. Mais do que falar, dizer o que quer que seja, os gestos contam mais. Então, o que é que se pode fazer? Chega lá, se a pessoa está na cama, deitada, chama ela para sentar na cama, traz ela e abraça, bota a cabeça no ombro, faz um carinho, dá um beijo, fica ali abraçando forte. Não precisa dizer nada. Isso é um gesto de extrema expressividade, né? E que repercute muito grande no outro, para que esse outro entenda e saiba que ele não está só. Entende? E não são as palavras que fazem com que a gente entenda que a gente não está só, não. A gente entende que não está só a partir do gesto do outro. Esse gesto tem muito mais força do que 1000 palavras. Então, até porque as palavras nesse caso, de vamos sair, vamos passear, sai dessa cama, o sol está bonito, vamos para a praia, vamos para o churrasco. É uma pessoa bonita. Não, a pessoa não está pronta para ouvir isso, não está em condições de ouvir isso. E se nada para ela é a mesma coisa, ela fica até talvez com mais raiva da vida e do mundo, porque as pessoas estão dando valor, porque naquele momento ela não está dando valor nenhum, ela está noutra sintonia. É como eu querendo lhe ouvir, você no rádio, em vez de procurar você na emissora onde você está, eu vou sintonizar numa outra. Aí ficam duas linguagens, a linguagem fica díspare, né? Professor Silvio, esse assunto eu gosto de tratar ele é muito... Deixa eu só dizer uma coisa, a sintonia tem que ser com o coração. Com o coração. Ok. Olha, a gente só vai voltar aqui. Eu vou lhe pedir pelo menos que o senhor volte para a gente complementar. O programa ele tem esse espaço limitado, mas a gente sabe que pelo menos o que mais importante a gente colocou. Sim. Quero lhe agradecer demais por o senhor ter vindo ao nosso programa. E só uma perguntinha, como é que está o Santa Cruz, professor Silvio? Está indo de vento em popa. O senhor foi homenageado quando chegou aqui. Foi, eu escutei a música do mais querido. Muito obrigado. Pela homenagem. O rapaz do corte lá. Muito obrigado. E estamos preparados, né? Temos uma batalha aí difícil no próximo domingo contra o Central, valoroso Central, e esperar do jogo Sport e Salgueiro, embora o Salgueiro tenha partido na frente, o Sport é um clube de mais tradição, mais peso, mais camisa, e eu particularmente, com todo respeito ao Salgueiro, eu não acho que o Sport será eliminado. Na hora de chegar mesmo, ele vai chegar juntos. Vai dar a resposta que a sua torcida espera e teremos mais uma outra final no Campeonato Pernambucano entre o Santa Cruz e o Sport, o que nós gostamos muito, viu? Gostamos muito que assim seja. O professor Silvio Ferreira, ele é presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, né? E torcedor do Santa Cruz está sempre, muitas vezes a gente se encontra nesses estádios. Gente, o assunto é saúde. Esse assunto de hoje é um dos assuntos que eu gosto muito de tratar dele, porque é a saúde mental, né, que nós precisamos muito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa sorte. O senhor está com o convite já aberto para voltar. Muito obrigado. Estamos encerrando o nosso assunto é saúde, aqui pela TV Nova Nordeste, agradecendo a você pela sua companhia e prometendo que na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos junto aqui com mais um assunto dentro do programa da Unilife Saúde. Um grande abraço.